Olá, estamos de volta com Frente a Frente, o que hoje entrevista o ex-ministro do Desenvolvimento Social, deputado Osmar Terra. Deputado, está se falando muito nessa coisa, se o presidente Michel Temer vai ou não vai ser candidato a presidente da República. A gente, nos últimos dias, tem se ouvido muito que ele não vai, até por causa das denúncias que surgiram aí nos últimos tempos, citando inclusive o coronel, que teria, a esposa do coronel, que teria pago lá a reforma do apartamento da filha do presidente em dinheiro vivo. Enfim, tem essa nuvem aí de dúvidas a respeito dos negócios do presidente com alguns personagens da Lava Jato. Como é que é isso? Ele vai ser candidato, não vai ser candidato? Ele vai ser candidato para se defender, para defender o governo? Tem o ex-ministro Henrique Meirelles. Enfim, é uma incógnita aí o que o MDB vai fazer. Olha, o presidente Temer, ele está sofrendo aí uma série de denúncias, ataques e tal, que não tem nada a ver com o governo dele, né? São coisas do passado, né? Tem algumas pessoas que foram presas e tal. Eu, particularmente, não conheço o coronel mas parece que é uma pessoa que teve ligação com ele. Mas ele não... O presidente, no governo dele, eu, por exemplo, fui ministro de uma área muito delicada, que trabalha, inclusive, com a Previdência. É um orçamento, embora seja um orçamento todo de carta marcada, mas é um orçamento gigantesco, né? Eu nunca vi o presidente induzir ou dar alguma sugestão de alguma coisa que não fosse... Inclusive, quando eu levei para ele a necessidade de demitir um grupo de dirigentes, né, de algumas áreas do Ministério, porque estava suspeitando que tivesse alguma coisa que não era adequada, que não era regular, e ele, na mesma hora, deu apoio, né? Então, eu reputo o presidente, eu acho que o presidente vai ter a chance de se defender, de explicar, mas ele não tem, em resumo, ele não está sendo acusado por nada que ele fez no governo dele. O governo dele foi um governo muito bom. Se não é nada do governo, muito, né? Se não é nada do governo, ele não pode sequer ser investigado nesse momento, então, né? Teria que suspender tudo até terminar o mandato. Sim, eu acho que ele vai ter o direito de se defender depois, né? Mas agora ele tem que governar, tem que deixar ele governar. Mas, desculpa, deputado, mas existem pelo menos 2 pedidos de abertura de processo durante o governo dele. Eu não sei. O que eu sei é que todas as acusações são pretéritas, né? Agora, o que eu quero dizer é que o governo dele, pelo tempo que ele está governando, é um governo que fez muita coisa, né? Foi um governo corajoso, que avançou em áreas que ninguém tinha coragem de avançar, né? Conseguiu, pela primeira vez na história recente do país, reduzir colocar um teto para o gasto, né? Nós estamos gastando, nós pegamos um país quebrado, né? No governo Você não Dilma, frequentava muito o palácio, assim, à noite, o Palácio do Jaburu, onde se fazem as conversas políticas? Então, eu ia, às vezes, fim de semana no Jaburu, né, conversar com o presidente, né? Porque é uma pasta importantíssima, né? E fortíssima na área social. Não, o presidente me chamava muitas vezes, eu ia... A primeira-dama trabalhava com o programa Criança Feliz, que esse é um outro programa de desenvolvimento humano também. Acho que o desenvolvimento humano é a chave para reduzir efetivamente a pobreza a um percentual mínimo, né? Investir desde o início da vida nas crianças. O senhor que conhece... Voltando só para terminar a pergunta, eu acho que o presidente pode ser candidato, sim. Por que não? Agora, é claro que isso vai depender da conjuntura política. O ministro Meirelles já se colocou como... saiu para ser candidato, se filiou, inclusive, ao MDB. Ele representa, de alguma maneira, simbolicamente, todo esse processo de melhoria da economia. Nós estávamos com o país quebrado, agora estamos com o país voltando a crescer. A inflação está menos de 3%, estava 10%, né? Por isso que eu disse, o Bolsa Família está... Os programas sociais estão tendo... As pessoas estão comprando muito mais comida agora do que compravam antes, né? Então, houve uma mudança, né, de perspectiva, de ânimo até na sociedade. Isso é mérito dele. Se ele não bancasse, se ele não tivesse essa capacidade incrível que ele tem de articular o Congresso, né, e uma paciência gigantesca que ele tem de ouvir, de persuadir, nós não teríamos chegado nem à metade do que nós fizemos até agora. E aí priorizou a área social, a área de segurança, pelas medidas que foram tomadas, foram medidas que ninguém teve coragem de tomar.
até de uma intervenção no Rio de Janeiro, até a criação do Ministério de Segurança Pública. Nós estamos há 20 anos sem política de segurança pública no Brasil, sem política de enfrentamento às drogas, sem nada. Né? É verdade. Nós Então, temos aqui, deputado, uma pergunta do Aloysio Félix, obrigado. Ele pergunta, deputado Osmar Terra, opinião minha, uma solução para reduzir a quantidade de pessoas do Bolsa Família era investir pesado na economia solidária. Eu falo isso como um presidente de uma entidade de catadores de recicláveis. Isso está dentro da nossa perspectiva de desenvolvimento local sustentável, né? Inclusive com programas de microcrédito, né? Ajudando as pessoas a se organizar na economia solidária com microcrédito. Outra pergunta aqui é sobre, deputado, boa noite, eu queria saber porque tem gente que tem condições financeiras de receber o Bolsa Família se ele é só para os pobres. Ela que as pessoas dão irregularidades. A maioria dos casos que nós detectamos são informações falsas, né? A pessoa falseia, ela tem que preencher um cadastro lá com mais de 100 perguntas. E por último aqui o Tico Salles pergunta, eu gostaria de saber de onde sai a verba que é destinada à Bolsa Família. É um recurso do Tesouro Nacional, né? É no orçamento. Dos impostos, né? Dos impostos. Né? Todos nós pagamos. Por isso que nós temos que cuidar bem. Eu tive uma discussão com um deputado e ele dizendo que conhecia várias pessoas que tiveram que sair do Bolsa Família e que precisavam e tal. Eu disse, olha, deputado, todo mundo pode recorrer ao Bolsa Família, tem todo um sistema da pessoa recorrer, ver se realmente, para se checar se realmente houve alguma injustiça ou não. Mas eu tenho certeza, eu até brinquei com o deputado, eu tenho certeza que essas pessoas, que ele era de oposição, né, que estão saindo, vão ter saudade do tempo que elas estavam dentro do programa, mesmo sem precisar, e vão votar no senhor, não vão votar em mim. Né? Eu estou querendo fazer justiça com o dinheiro da sociedade. Esse dinheiro aqui é de todo mundo, a gente tem que cuidar bem dele. Né? O auxílio-doença, nós estamos só o ano passado economizando 5 bilhões no auxílio-doença. Até o final desse ano vai ser 20 bilhões. Duas Eletrobras, Denise. Duas Eletrobras nós estamos economizando de pessoas que estavam ganhando há anos, há décadas, há mais de uma década, auxílio-doença sem precisar, sem ter avaliação, sem nada, fora de controle. Né? Então, ao instalar controles e a fazer pente fino e controlar, até a aposentadoria por invalidez, no pente fino, tem 30% das pessoas que não precisavam estar aposentadas. E isso dá quanto em dinheiro? Você já tem dá 20 bi até o final do ano. Incluindo as aposentadorias? É 1.800.000 pessoas, 1 milhão de aposentados e 800 mil de auxílio-doença. Agora, onde é que estava o controle dos gastos do governo que não localizou essas questões antes? É uma boa pergunta. Por vários motivos. Eu acho que isso até tinha interesse político, porque isso dava voto também. A pessoa que está numa situação que ela não precisa e está recebendo, né? O argumento, ela vai votar em quem? O argumento era falta Não vai ser em mim que estou cortando agora o benefício dela. O argumento era falta de peritos para detectar essas... Os peritos também estavam, enfim, eles estavam numa situação marginalizada, né? O perito é um médico muito diferente dos médicos comuns. O perito ele é um médico que diz não. O perito é um médico que desconfia do que o paciente está falando, enquanto o outro médico tem que acreditar. O médico que quer tratar uma doença, ele tem que acreditar no que o paciente está falando. O perito tem que desconfiar. Então, ele tem que dizer não. Se tentou várias soluções, uma que foi tentada no governo anterior era credenciar médicos numa cidade para fazer perícia. Mas o médico... dificilmente ele vai negar um benefício. Dificilmente ele nega um benefício. Né? Só se for muito ele vai evidente, acreditar, né? ele está treinado para acreditar no doente. E o perito está treinado para preservar o recurso público. Ele tem um espírito público muito desenvolvido em relação à função que exerce. Aqui tem uma pergunta do Arthur Nogueira de São Paulo. Obrigado, Arthur. Ele pergunta, falando de igualdade social, é verdade que a classe política recebe benefício plano de saúde, se procede como posso acreditar que eles vão melhorar o SUS, porque eles não começam a usar o SUS também? Eu ajudei a criar o SUS no Brasil, né? Eu fui superintendente do INAMS que implantou o SUS no Rio Grande do Sul. A própria legislação do SUS, eu tive uma participação, modéstia à parte, uma participação importante na discussão, na montagem, na Constituinte e nas leis
que ocorreram depois. Ajudei, né? Ajudei, tem muita gente que participou. Mas eu acredito que o SUS, o ideal era ter só o SUS, né, para todo mundo. Né? O problema é que existe uma parcela da população que tem poder aquisitivo, que acaba pagando para ter. Os deputados, por exemplo, eles têm um seguro da Caixa Federal, mas eles pagam. Né? É pago, né? O seguro, não é... Sai do salário. Né? Além da Previdência, tem o seguro, né? Tem o tipo seguro-saúde. Um plano de saúde. Seguro-saúde, né? Não é obrigatório. Mas a Previdência também é paga, muito bem paga. Eu, por exemplo, não tenho Previdência da Câmara. Eu já estou no meu 5º mandato e não consegui pagar. É uma prestação muito alta. Eu vou me aposentar com minha aposentadoria de médico. Mas no seu primeiro mandato você ainda pegou o IPC, né? Não, eu já não existia mais. Já peguei mudado e é uma prestação muito alta, está quase R$4.000 por mês, então eu não consigo, se eu for pagar isso. Que é prestação da pra Previdência complementar da Câmara? R$4.000 por mês. Por mês. Mas a aposentadoria é o teto, né? 33 mil, né? Não, mas conforme o tempo. Se eu contribuir 4 anos, eu vou ganhar proporcionalmente. O tempo seria, sei lá, 36 anos... Eu vou ganhar a 9ª parte do Tem muito valor. mito nisso, né, deputado? A gente tem que admitir que tem muito mito. Já foi assim. Já houve um momento em que deputados se aposentavam com apenas 4 anos de contribuição. Aliás, nem contribuíam, né? E já se aposentavam. A regra agora para o deputado, ela é muito parecida com a regra do funcionalismo público, né? Que é a contribuição pelo salário, né? É igual ao funcionário do Banco do Brasil, igual ao funcionário da Caixa, né? Só que o fundo de pensão da Câmara não quebrou. Os outros conseguiram quebrar, né? Novo ainda. Agora, uma coisa que a gente vê na Câmara, deputado, como é que está sendo conviver com tantos investigados ali, hein? Essa semana tivemos lá o caso do deputado Dudu da Fonte, do senador Ciro Nogueira. Isso virou uma coisa normal? Ou como é que é essa convivência lá dentro com tanta gente investigada? Eu acho que tem, como em todo lugar, tem gente séria e tem gente que não é séria. Eu não vou julgar as pessoas, os nomes que tu citaste, nem nada. São pessoas até que eu tenho uma boa relação, mas o que eu acho é que era muito pior antes, que isso estava acontecendo de maneira sistemática, a corrupção estava destruindo toda a base da economia da sociedade, numa escala gigantesca, sistemática, né? E ninguém fazia nada. Eu acho que agora está muito bom. Eu acho que a Lava Jato está servindo para fazer uma grande mudança no país. O senhor, que a gente sabe que é um deputado sério, muito bem conceituado, mas 51 milhões no apartamento do Gedel. Outro dia um deputado virou, ontem mesmo, falou assim, acharam só 200 mil na casa do senador Ciro Nogueira. Isso é troco. Aí eu falei, gente, mas pera lá, 200 mil troco? Aí ele falou assim, não, estou comparando com 51 milhões do Gedel. Eu falei, realmente, se levar para esse lado. Mas como é que é? O senhor, em algum momento, suspeitou que pudesse ter isso com o deputado Gedel Vera Lima? Porque ele chegou ali a conviver, né, na Câmara, com a bancada do PMDB, foi líder. Foi líder, foi um bom líder. Eu lembro dele lá como líder. Agora essas coisas a gente agora está presenciando, tem que ver como é que vai evoluir, né? Mas o que eu quero dizer é que a Lava Jato botou um freio nisso. Né? Ela está botando um freio nesse processo. Esse processo estava muito disseminado, ele evoluiu muito. O que eu via quando eu tive meu primeiro mandato de deputado foi uma coisa muito diferente do que eu via nos últimos. Né? Estava um clima, assim, parecia que quem não participava de alguma coisa era um nesse último mandato, nesses últimos. Nos últimos. As próprias disputas que tinham dentro tinham a ver com dentro da Câmara. Das lideranças, das mesas. No MDB o senhor chegou a fazer parte de um grupo que era uma tentativa de renovar, né, de se opor àquele grupo do Eduardo Cunha. Mas o que houve com aquele grupo? Que ele não conseguiu, não teve força, né? Ali, eu não sei quantos conseguiu o impeachment. Ele foi um dos pilares do impeachment, né? Desde o início a gente achava que não tinha que ter essa coligação com o PT. Quando surgiu a questão do mensalão, ficou mais evidente que tinha
O PT não era aquele partido puro, ético, né? Que o Lula ganhou a eleição de 2002 beijando a bandeira brasileira e dizendo eu quero um país decente. Era a frase mais forte que tinha na campanha do Lula, né? Que era ética, né? E aí já se viu que logo depois a coisa descambou, mas, né? deputado, mensalão, desculpa, mas petrolão. assim, E aí... o PMDB apoiou os governos Lula, né? O PMDB tem mais deputados e senadores envolvidos na Lava Jato que o PT. E o Eduardo Cunha... Não sei se tem mais. Não, eu sei. É só olhar os fazer números. essa conta aí... Mas tudo PP, bem, eu acho que todos os partidos têm, de alguma maneira, estão envolvidos em alguma coisa. Tem gente envolvida. E o PMDB foi liderado por Eduardo Cunha. O senhor disse ali que havia interferências, né? Até nas disputas internas na Câmara. Quer dizer, eu disputei a liderança com o Eduardo Cunha. Pois é, eu sei. E por que o senhor perdeu? O senhor se lembra? Perdi, porque eu não tinha a estrutura que ele tinha. Estrutura... Nem estrutura só quer dizer... Talvez ele não era tão conhecido quanto ele, não sei. A estrutura que o senhor se refere Mas era isso que eu queria mesmo? chegar. Eu fiz minha campanha visitando os deputados nos estados com um voo comercial, né? E ele com jatinho. E ele com jatinho. Era Além uma pequena do que... diferença. E ele ajudou na eleição de muitos deputados. A minha pergunta é a seguinte: eu tenho uma tese de que a dificuldade de lideranças no Congresso Nacional tem como base exatamente isso. Hoje, o grande líder é o que tem estrutura, que o deputado aqui, no eufemismo, chamou de estrutura, que é dinheiro, né? Esse tipo de articulação e de financiamento de campanha poderia ser a base mesmo de falta de lideranças naturais na política? Eu acho que isso interfere muito. Eu me lembro que a primeira campanha que eu fiz, eu fiquei suplente, né? Depois acabei assumindo, mas era uma coisa muito desigual. Eu estava trabalhando com o meu dinheiro, sem querer me fazer de vítima nem nada, mas eu sei que era fiz campanha com uma das fontes da minha campanha era a poupança da minha mãe. Meu pai não tinha, minha mãe tinha. Eu gastei tudo, né, para fazer a campanha. E eu tinha um carro, e um meu amigo meu me emprestou outro carro, tinha 2, 3 carros para fazer a campanha, e tinha candidatos, inclusive do meu partido, que tinham 200 trio elétrico. 200 automóveis, trio elétrico. Camisa naquela época podia... uma estrutura desigual, né? Vamos combinar que é uma estrutura desigual, né? Mas, assim, eu posso dizer que o candidato que eu, por voto conseguido, eu gastei menos que... Né? Perfeito. Agora, eu acho que isso aí também não... Eu acho que nós temos que ter... mudar. Eu votei a favor do financiamento público de campanha. É insuportável numa campanha tu ficar tendo que pedir o chapéu na mão, pedindo dinheiro para as empresas, entendeu? Porque a campanha custa. Eu tenho que fazer campanha em 100 municípios. Como é que eu vou fazer campanha em 100 municípios sem dinheiro, né? Ou com o dinheiro do meu salário? Não tem como fazer isso. Então tem que pedir a doação de campanha. Aí tu vai pedir a doação de campanha e aí o cara diz, vou pensar no teu caso, entendeu? Olha, é lamentável, assim, o sistema é muito ruim, né? Então, eu adorei essa solução, votei a favor do financiamento público, né? Que acabou vindo. E acho que agora fica todo mundo igual, né? Mas tem muitos reclamando, né? Nossa, o que a gente ouve ali naquele plenário de reclamação. Eu estou muito satisfeito. Os donos dos partidos ganharam agora Eu vou ter uma cota agora de financiamento público que foi o dinheiro que eu gastei na minha campanha e terminei devendo ainda um monte de dinheiro. Então, eu acho que é uma grande solução. Pois é. E muda daqui para frente. As pessoas não vão ter mais a desculpa de que tiveram que se comprometer com alguma proposta para pegar dinheiro, para ter dinheiro para a campanha. Deputado Osmar Terra, ele é do MDB do Rio Grande do Sul, aqui no Frente a Frente. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e estaremos de volta.